Se você tem interesse em fazer um treinamento totalmente completo sobre configuração e gerenciamento de servidores cPanel, eu te convido a conhecer o nosso treinamento. Você vai aprender do básico ao avançado todos os fundamentos do painel cPanel WHM. Nós iremos aprender a configurar DNS, segurança, backups, realizar otimizações, fazer migrações de projetos, resoluções de problemas, tudo que um verdadeiro administrador de servidores cPanel faz no dia a dia. Esse treinamento é indicado para você que é estudante, dono de agência, desenvolvedor e profissionais de TI em geral. Quer saber um pouco mais? Acesse o link que vai estar na descrição do vídeo e venha fazer parte agora mesmo. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso projeto, tá? Eu vou tentar simular o mais próximo possível de como eu faço no dia a dia quando eu estou iniciando um novo projeto que envolve servidor cPanel. Esse modelo, ele é só um laboratório. Nós temos ainda muito o que explorar e configurar nesse tipo aí de ambiente, tá? Até porque cada projeto, ele é um projeto. Cada projeto ele tem suas particularidades, ele tem suas aplicações específicas que vão rodar naquele servidor e que vai exigir aí certas implementações e customizações específicas que tudo é algo à parte, ok? Só que no dia a dia, isso daí, esses detalhes é o que geralmente mais pega e mais dificulta aí para quem está começando agora. Nesse modelo aqui, nós vamos abordar o mínimo possível, é o básico do básico, de como configurar esse ambiente cPanel para projetos simples, para projetos de pequeno porte. É um site WordPress, é um site HTML, é uma aplicaçãozinha aí em PHP que tem um banco de dados, é algo simples mesmo, tá? É mais para que vocês quebrem o gelo aí nesse processo de setup inicial. Então aqui no Notion eu organizei tudo que nós vamos abordar nessa aula, até mesmo para que eu não me perca aqui nos assuntos. É bom que fique aí bem organizados os tópicos, né? E que tenhamos aí um progresso lógico de configurações e tarefas a se fazer no ambiente, ok? Bom, primeiro tópico aqui, vamos falar sobre requisitos de cPanel e WHM. Requisitos aí de servidor que vai envolver hardware e que vai envolver software, tá? Bom, onde eu encontro essas informações? O que eu devo saber para tentar mapear aí os requisitos do meu ambiente? Antes de você iniciar um novo projeto, seja ele para ambiente aí de desenvolvimento, de estudos, ou ambiente aí de produção, onde você vai colocar uma aplicação da sua empresa, de um cliente, da sua agência, tá? Você tem que entender o mínimo possível que você precisa ter de infraestrutura e software para que você consiga rodar o cPanel. Você não vai conseguir rodar o cPanel em qualquer servidor, em qualquer ambiente. Ele exige certos requisitos, tá? E para você entender basicamente quais são esses requisitos, você vai acessar aqui a documentação oficial, tá? O site, essa URL eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês consigam acessar essa mesma página que eu estou utilizando aqui. E aqui na página, no finalzinho da página, nós temos aqui o menu Installation Guide, tá? Temos o submenu System Requirements, que são os requisitos de sistema para servidores Alma Linux, para servidores CentOS, Cloud Linux, Rock Linux e Ubuntu. Nesse vídeo aqui, nós estamos trabalhando com o Alma Linux, tá? Que é o sistema aí que o pessoal mais tem utilizado. Praticamente quase todo o mercado tem utilizado aí para projetos iniciais, que envolve o cPanel. Então aqui nós vamos filtrar aqui pelo Alma Linux para a gente entender aí basicamente quais são os requisitos que nós temos que obedecer quando nós estamos trabalhando com esse modelo aqui de sistema. Então aqui ele traz para você um overview, tá? É importante que vocês leiam tudo isso daqui. Ele fala requisitos aí de rede, requisitos aqui das questões de firewall, tá? Mas vamos lá, requisitos aqui de hardware. Ele traz para a gente aqui requisitos mínimos e requisitos recomendados para memória e para armazenamento, tá? Então, por exemplo, Alex, eu posso rodar o cPanel em um servidor com 1 GB de memória e 20 GB de armazenamento? Até que sim, mas não significa que você vai conseguir alocar aí vários clientes, várias contas cPanel utilizando e-mail, FTP, banco de dados. É bem provável que você não vai conseguir ter uma performance legal para trabalhar com esse ambiente. O recomendado aqui é pelo menos 2 GB de memória. E ainda assim, se você vai trabalhar com conta cPanel extremamente simples,
projeto extremamente simples, ok? E outro detalhe aqui, a arquitetura do seu sistema operacional, ele tem que ser 64 bits. Se você está utilizando outro tipo de arquitetura, pode esquecer que o CPN ele não vai rodar no ambiente, tá? Aqui abaixo nós temos aqui um warning, ele fala se você for rodar o CLEMEV, que é um antivírus para servidor, você tem que ter pelo menos 3 GB de memória, porque o CLEMEV realmente ele consome um pouco mais de memória. Então, por exemplo, eu não consigo rodar o CLEMEV em um servidor com 2 GB de RAM, muito menos com 1 GB de RAM, tá? E os requisitos aqui de software, basicamente é muito simples também. Se você for rodar o cPanel em um servidor Alma Linux, você tem que rodar ele com Alma Linux 8, tá? Na sua versão 8, na 9 não, na sua versão 8. Obedecendo aí a arquitetura 64 bits. Vai ter provedor que vai ter um outro tipo de arquitetura, 32 bits. Esquece essas outras arquiteturas aí, porque realmente não vai rodar. Aqui abaixo ele fala um pouquinho aí, olha só, ele exige aqui esse cara, né? E ele traz aqui para a gente algumas configurações, né? Desabilitar o Linux, ter o PIR instalado, as questões aí da partição, né? Tudo isso daí a gente vai ver já já, tá? Um outro detalhe aqui, você consegue rodar ele em ambientes virtualizados, VPS em geral, né? Com KVM, em container. Eu nunca rodei em container até hoje, mas aparentemente nós podemos utilizar em container. Em Linux vServer sem restrições aí. Em ambientes virtualizados com Hyper-V, aquele virtuoso, né? Várias empresas de hospedagem utilizam muito OpenVZ, Virtuoso, Xen, né? Que são modos aí de virtualizar servidores e oferecer para os clientes, né? E o KVM também, ok? Então vamos lá. O objetivo dessa aula aqui é criar um ambiente de laboratório. É como se fosse um ambiente de dev, né? Mas pense aí como um laboratório. O que eu preciso aqui nesse momento? Eu preciso de um servidor que ele tenha 64 GB de RAM, 1000 CPUs, 1 TB de disco. Eu não preciso disso, tá? Eu posso e vou trabalhar aqui com pelo menos 4 GB de memória, que é o mínimo que eu geralmente trabalho no dia a dia, seja ele para laboratório ou não. 4 GB de memória e 2 CPUs, porque eu também não quero um ambiente muito lento, tá? Eu não quero muita lentidão. Então, voltando aqui no Notion, no que diz respeito a requisitos de servidor, seja de hardware e software, a gente vai trabalhar com 4 GB de memória, 2 CPUs e o Alma Linux 8, tá? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou implantar esse servidor? Eu vou implantar esse cara aqui na Volt, ok? Então, se você quer trabalhar com essa plataforma, com esse cloud, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link promocional. Com esse link você consegue fazer o cadastro e ganhar $100 para você conseguir utilizar recursos, né, servidores aqui na plataforma da Volt durante um mês, ok? Então economiza aí alguns dólares aí para você. E de quebra você me ajuda também, porque eu ganhei um pouco de saldo aqui para continuar fazendo novas aulas, né? Fazer novos cursos e por aí vai. Aqui na Volt eu vou criar um novo droplet, ou melhor, um novo servidor. Essa empresa não é a DigitalOcean. Eu acabei sendo aqui deslogado, mas eu vou logar novamente. E aí, continuando aqui, eu vou criar aqui uma nova instância, tá? Do tipo aqui Cloud Compute, bem barata na verdade. O tipo aqui de tecnologia para CPU e storage pode ser essa AMD, máxima performance. Data Center Atlanta, Estados Unidos. O tipo aqui de imagem do sistema operacional vai ser o Alma Linux na sua versão 8, tá? E aqui em Server Size eu vou definir aqui esse plano aqui de $24 mensal, onde eu tenho 2 núcleos de CPU, 4 GB de memória e eu posso ter aí até 5 TB aí de tráfego, tá? E tenho 100 GB de armazenamento em NVMe, tá? Que é muito rápido na verdade. Para projetos WordPress, e-commerce, escolas virtuais, você ter um disco aí NVMe realmente faz muita diferença, tá? Bom, aqui abaixo eu vou desabilitar o backup automatizado e vou criar aqui o meu servidor, ok?
Então tá lá, ele está instalando aqui para mim esse servidor, daqui uns 2 minutos, 5 minutos, ele vai estar disponível para eu poder utilizar. Continuando aqui na sequência de requisitos, nós precisamos trabalhar com um domínio aí principal do servidor, ok? E como esse domínio funciona, na verdade, é o seguinte, nós vamos ter esse domínio aqui principal, tá? Onde eu vou configurar no servidor. Esse domínio, ele vai ser associado ao host do servidor, ou seja, o host, ele vai ser um nome exclusivo, tá? Ele vai obedecer o formato FQDN. E esse formato de FQDN nada mais é do que o nome de domínio totalmente qualificado. Ele obedece a seguinte sintaxe. Vamos supor, o nome do meu domínio se chama server.com, tá? O FQDN ele vai se relacionar, ele diz respeito ao host do servidor, ao nome do servidor. Então, por exemplo, a minha máquina que eu estou acabando de criar na Vault, ela pode se chamar server01. Ponto, em seguida aqui eu coloco o nome de domínio, tá? Então o nome do meu host é esse cara aqui, server01. Eu posso ter vários servidores obedecendo essa mesma lógica aqui, server01, server02, server03 e por aí vai. Isso daqui é só um modelo simples. Tem pessoal que usa nomes de planetas, por exemplo, Vênus 01, Vênus, Júpiter e por aí vai, tá? Só entenda o seguinte, nós vamos precisar configurar o nome de host do servidor, até mesmo para a gente poder acessar alguns serviços, né? Utilizando o nome de host e não usar o IP, mas obedecendo o FQDN, tá? Se você tiver mais dúvidas, eu acho que ficou tranquilo, mas se você tiver ainda dúvidas sobre isso, é só botar isso daqui no Google, FQDN, você vai ver lá vários modelos, várias explicações a respeito disso, ok? Bom, vamos continuar aqui. Nós vamos ter um domínio associado. E por último aqui, as questões de DNS. Isso daqui gera muita dúvida, tá pessoal? Porque, por exemplo, o pessoal quer utilizar aqui o DNS ns1. Vamos supor, server.com, ns2.server.com. E aí quando vai trabalhar com a Hostgator, quando vai trabalhar com a HostGator, quando vai trabalhar com a Registro BR, tem problemas aí de apontamento de DNS. E aí vem aquela dúvida, eu preciso de 2 IPs? Eu preciso configurar um cluster de DNS? Eu preciso da Cloudflare? O que eu faço para o meu DNS poder funcionar corretamente? Bom, você pode ter aí, acho que pelo menos na minha visão, 3 cenários, né? Vamos organizar isso daqui. Olha só, cenário 1, você vai trabalhar aqui com a Cloudflare. Tá? Nesse cenário 1, o que você precisa fazer? Você precisa acessar o local onde você contratou o seu domínio, tá? E apontar ele para a Cloudflare, ok? Na Cloudflare você vai criar os registros NS1, NS2, apontando para o IP do servidor. Basicamente isso. Cenário 2. No cenário 2 você pode ter aqui um cluster de DNS. Então o seu DNS, você vai ter o NS1, NS2 com IPs diferentes, mas você vai ter um cluster de DNS. Já o cluster de DNS, que é com o DNS only, né? A gente faz a configuração com o DNS only. O servidor de DNS, você não vai pagar a licença do cPanel, você só vai pagar aí os custos do segundo servidor. Então, por exemplo, você vai ter o servidor principal e um segundo servidor rodando só o DNS only da cPanel. Aqui no site oficial nós temos aqui o guia de instalação do DNS only, tá? Muito simples. Bom, voltando aqui, nós temos o cenário 3, tá? O terceiro cenário, que é quando você contrata um IP adicional. Então, tudo vai depender do provedor que você está trabalhando, tá? Se você tiver a possibilidade de contratar IPs adicionais e associar ao seu servidor, você pode ter vários IPs dentro do servidor, e aí um IP você deixa para o NS1 e o segundo IP você deixa para o NS2. Fica aí a seu critério.
eu não sei se aqui na Vult eu tenho essa cota de IPs aí disponíveis. Tem muitos anos que eu mexi com isso. Eu vou tentar visualizar aqui nas configurações do meu ambiente. Geralmente fica aqui em Settings, isso. Olha só, eu tenho esse IP principal do meu servidor. E eu posso adicionar aqui um IP adicional, tá? IPv4 adicional. Deixa eu tentar adicionar esse cara aqui e vamos ver se ele funciona. Olha só. Adicionei perfeitamente. Então eu tenho aqui o IP main, é o IP principal do meu ambiente, e tenho esse IP que é adicional, que eu acabei de adicionar. No nosso exemplo aqui, eu vou fazer aqui esse cenário 3. Por que, Alex? Por que você vai fazer esse terceiro cenário aqui? Eu vou fazer pela seguinte forma. Eu não quero trabalhar com a Cloudflare e eu vou trabalhar com a Registro BR. Eu quero fazer com que o meu domínio seja totalmente configurado pro DNS do servidor. Bacana? Eu poderia trabalhar com a Cloudflare, só que todas as configurações de DNS que vão estar lá no servidor, eu teria que replicar manualmente lá na Cloudflare. E eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero ter esse trabalho todo. Então eu vou trabalhar com o terceiro cenário, onde eu tenho esse IP adicional. E aí o meu NS1. Deixa eu pegar esses caras aqui. Só para vocês fixarem. O meu NS1 ele vai ser associado ao IP principal. Copio, colo esse cara aqui. E o NS2 para esse segundo IP aqui. Ok? Olha só. Para esse segundo IP. Então, quando eu acessar a Cloudflare, ou melhor, quando eu acessar a Registro BR, ou até mesmo poderia ser a HostGator, eu iria apontar o DNS desse meu domínio aqui para esses IPs aqui. E uma vez que eles já estão configurados lá no servidor, eu poderia configurar e só esperar aí a propagação que ele ia resolver para a gente. Bom, basicamente é isso. Isso não impede de você trabalhar com o cenário 2, onde você replica as zonas de DNS na Cloudflare. E não impede também de você, ou melhor, isso não impede de você trabalhar com o cenário 2 e com o cenário 1. Tudo vai depender aí do seu cenário, tá? Do seu momento aí. Se você pode trabalhar com um cluster de DNS, eu recomendo que você trabalhe com um cluster de DNS. Se você não pode trabalhar com um cluster e nem ter IPs adicionais, você vai ter que trabalhar aqui com a Cloudflare, tá? DNS é um pouquinho chato, mas depois que você pega o jeito aí, você resolve praticamente quase todos os problemas, ok? Então vamos voltar aqui. Passamos aqui nos requisitos, a gente entende o que a gente tem que fazer aqui no que diz respeito a hardware, software, domínio, as questões de DNS. Agora nós vamos falar aqui sobre o licenciamento cPanel. Isso é algo que gera bastante dúvida aí no pessoal, tá? Sobre as licenças cPanel, nós temos aí dois modelos de licenças aí, duas frentes que a gente pode começar a trabalhar, tá? Nós temos o licenciamento pago, claro, né? Nós podemos pagar pela licença cPanel conforme o nosso uso e objetivo. Como nós também podemos ter uma licença aí de testes, né? Que é geralmente o que eu utilizo aí em ambientes de laboratório. Por exemplo, nessa aula aqui, a gente está fazendo um ambiente de laboratório. É claro que eu não vou pagar por uma licença cPanel só para essa aula. Eu vou utilizar aí uma licença de testes, tá? Uma licença trial. Eu vou ter direito a utilizar um servidor cPanel com suas configurações, com suas funções e recursos aí durante 15 dias, tá? E um limite aí de 30 contas cPanel para eu poder testar, validar. Após isso, eu posso licenciar o meu servidor e ter todos os recursos aí que a minha licença dispõe. Geralmente, olha só, eu vou até voltar aqui no site e procurar aqui, cadê o menu aqui de licenciamento, gente? Deixa eu voltar aqui, cpanel.net. Aqui no site oficial nós podemos solicitar a free trial, tá? Você faz um cadastro aqui, solicita a licença, né? Pode utilizar durante 15 dias. Depois de 15 dias o seu servidor ele fica
com a licença quebrada, então você não consegue acessar o WHM e por aí vai. Como também você pode ver aqui, ó, o valor das licenças cPanel, tá? Em Bui cPanel. Nós temos aqui 4 modelos de licenciamento: a cPanel Solo, Admin, Pro e a Premier. Se você tem um VPS, por exemplo, aqui na Vault, a DigitalOcean, Linode, a AWS, a Google Cloud, a OVH, né? Você pode trabalhar aqui com esses modelos aqui de licenciamento. E aí todos esses modelos aqui de licenciamento se diferenciam basicamente na quantidade de contas cPanel que você vai conseguir configurar, tá? Então, por exemplo, a licença Solo, você só vai conseguir configurar uma única conta cPanel. A licença Admin, 5 contas cPanel. A Pro, 30. A Premier, 100 contas cPanel. E aí você paga aí o excedente de 39 centavos de dólar por conta adicional. Então, por exemplo, se você contratou daqui a cPanel Solo e cadastrou uma conta cPanel lá no WHM, quando você for cadastrar uma nova conta cPanel, você não vai conseguir cadastrar, tá? O painel ele bloqueia a sua ação. Já na Admin, você pode fazer isso, até 5. Passou de 5, você não consegue. Já na Premier, você consegue até 100. Passou de 100, você consegue. Só que aí, você vai ser cobrado aí no final do mês todo o excedente aí de conta cPanel a mais dentro desse seu servidor. E aí, uma última informação aqui, que é bem interessante. Vamos supor, você tem um VPS aqui na Vault, né? Já tem cliente pra caramba e você vai escalar o seu negócio. Você pode chegar aqui até a licença Premier, tá? Mas, se aqui na Vault você cadastrar aqui ou contratar um servidor bare metal, tá? Para um único cliente, uma única conta cPanel, você não vai conseguir. A Admin também não, a Pro também não. Todo servidor bare metal, servidores dedicados, eles só vão rodar aqui com licenciamento Premier, tá? Então, subentende aí que um servidor dedicado já é algo mais robusto, já é algo mais enterprise da sua empresa, tá? Então, tem realmente custos aí consideráveis envolvendo o seu negócio. Existem empresas, por exemplo, a OVH, que ela tem parceria com a cPanel, e aí você consegue ter alguns descontos aí no licenciamento cPanel, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um servidor dedicado. Pode ser esse Rise aqui, só para a gente exemplificar. Cadê, gente? Olha só. Eu vou selecionar aqui um servidor qualquer, só para a gente ver aqui o processo aqui de encomenda. Ele é um servidor bare metal, servidor dedicado. E aí a minha aplicação aqui vai ser, olha só, a cPanel Premier Metal, que é justamente essa licença aqui. No site oficial da cPanel, ela sai por $60 mensal. Aqui na OVH, você vai ter um desconto bem legal aí, custando 40 euros aí mensal, tá? Ah, Alex, e se fosse um VPS normal, né? Eu quero um VPS. Nós temos aqui os serviços de VPS. Vou pegar aqui um VPS, qualquer uma aqui. Aqui em escolha suas imagens, eu vou colocar aqui distribuição com aplicação. Eu não consigo pegar o cPanel. Deixa eu trocar aqui de servidor. Troquei o servidor. Escolho aqui distribuição com aplicação. Aqui eu defino o cPanel. E aqui você pode escolher aqui a quantidade de contas cPanel. Olha só, até 1000 contas. Então vamos simular aqui. A licença Premier, ela te dá direito a 100 contas cPanel e custa aí $60 mensal. Então, deixa eu pegar aqui na cotação do dia. Eu pagando $60, eu vou estar pagando aí R$312 aí por mês com esse licenciamento aqui. Já aqui na OVH, eu vou selecionar aqui 100 contas, vou pagar 40 euros aí mensal, né? Então, euro, deixa eu pegar aqui na cotação do dia, vamos ver aqui se a gente tem economia. Tem. Eu vou ter as mesmas 100 contas, né? As mesmas 100 contas cPanel, direito a 100 contas cPanel. Só que eu vou estar pagando aí
R$ 222. Então eu tenho uma certa economia aí de alguns reais. Paga pelo menos a cerveja aí, dependendo de onde você mora, tá? Então, a OVH ela tem parceria com a CPennion. Existem outras empresas que têm parceria com a própria CPennion, então consegue oferecer para a gente o mesmo licenciamento, só que de uma forma mais barata, tá? É claro que você não pode pegar a sua licença aqui do servidor e jogar na Vault. Essa licença é somente para servidores que vão estar no OVH, ok? A Contable tem, se não me falha a memória, tem parceria com a CPennion, vários outros provedores. Então fica aí a dica. Alex, eu quero contratar uma conta, o que eu devo fazer aqui? Seja contratar uma licença ou seja solicitar uma licença de testes. Primeira coisa é fazer um cadastro aqui no CPennion para que você consiga solicitar, né? Então você vai clicar aqui em Account Login, vai clicar aqui em Create an Account, vai entrar com as suas informações, ok? Uma vez que você já tem aqui a sua conta criada, você pode colocar o seu cartão de crédito ou não, tá? E aí, se você for contratar uma conta CPennion, ele vai solicitar para você o IP do servidor, o IP raiz. Geralmente, por exemplo, no meu caso aqui, esse cara aqui, eu insiro o IP lá no processo do carrinho, né? O processo de checkout, pago, o meu servidor vai estar licenciado. Para eu validar se o meu servidor está licenciado ou não, aqui no Google eu posso digitar CPennion License Check. Tem um site aqui, tá? E aí você cola aqui o IP do servidor e verifica se ele está licenciado ou não. Nesse momento o meu servidor ele não está licenciado, então não tem nenhuma licença associada a esse cara, tá? Então é isso. Nesse momento aqui você vai fazer o cadastro, tá? Vai deixar ele pré-pronto, porque assim que a gente começar o processo de instalação aqui, a gente vai solicitar uma licença de trial, uma licença de testes, e ele vai pedir o login e senha, que é justamente com esse login e senha que nós vamos fazer aqui, tá? Façam um cadastro, deixam pronto aí, que já já nós vamos usar. Então, no que diz respeito aqui ao licenciamento, é isso. Eu acho que esclareceu bastante dúvida aí na cabeça do pessoal. Se ainda assim você tem dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou te ajudando, tá? Então vamos começar aqui o deploy do servidor, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui o processo de deploy do servidor, que é a instalação inicial, tá? Vou voltar aqui na Vault porque eu preciso acessar o meu ambiente, eu preciso saber qual que é a senha do meu servidor. Isso você faz com o usuário root e a senha do usuário root, tá? Deixa eu fechar essas janelas aqui para a gente não ficar com a tela tão poluída, tá? Então, vamos lá. Preciso acessar o meu ambiente via SSH. Mas antes disso, ele está pedindo aqui para eu dar um restart no meu servidor, porque eu coloquei um IP adicional. Não tem problema, eu vou dar um restart aqui no meu ambiente. Já vou abrir aqui a ferramenta Put, que é a ferramenta que eu utilizo aqui para conexões via SSH, tá? Vou deixar pré-configurado aqui com o usuário root a minha conexão e boto aqui o IP. Assim que o meu servidor estiver online, ele reiniciar aqui, eu já vou conseguir fazer a conexão aqui via SSH. Se você não sabe fazer uma conexão SSH com PUT, cara, é um pouco difícil explicar tudo aqui nesse vídeo, tá? Mas no YouTube vai ter conteúdo, nas outras aulas que eu já fiz, eu já ensinei. Não tem como eu explicar todas as configurações básicas num vídeo só. Isso daqui é o mínimo para você acessar um servidor. Vou abrir a conexão. Ele gera esse alerta aqui para mim, tá? É a primeira conexão. Ele traz o fingerprint aqui do servidor. Aceito. Olha só, ele já botou aqui o usuário root e agora ele pede a senha do servidor. Eu copio nesse clipe aqui para ele poder copiar a senha aqui para mim. E agora eu colo a senha no terminal. Teclo Enter e estou logado. Eu vou aumentar a fonte, porque eu sei que vocês não vão enxergar corretamente se eu não aumentar a fonte. Eu acho que eu vou colocar isso daqui em negrito, tá? Só para melhorar mais ainda. Olha só. Beleza. Então tá lá. Alex,
Loguei no meu servidor, o que eu faço para poder instalar o cPanel? Pessoal, o processo de instalação ele é ridículo. Aqui no meu site oficial, onde eu ofereço serviços, consultorias, tá? Eu criei um artigo aqui com o passo a passo inicial. Você pode seguir exatamente esse passo a passo aqui que vai estar no artigo, tá? Tá bem explicado, tá bem simples, tá bem tranquilo. E nós vamos pular aqui já para o quarto passo, tá? Que é onde nós acessamos o servidor via SSH e começamos a fazer aí algumas configurações. Como nós comentamos agora há pouco, né, nos requisitos aqui de sistema do Alma Linux, nós vamos fazer algumas atividades aqui antes da gente instalar o cPanel, né? A primeira delas é desabilitar o Firewall, a segunda, desabilitar o gerenciador de rede, né, o Network Manager, para que não tenha nenhum tipo de problema com a instalação do cPanel, desabilitar o Linux e instalar o Perl. Pode ser que todas essas configurações aqui já estejam pré-prontas no seu ambiente, mas como cada provedor ele tem uma imagem, mesmo que seja o mesmo sistema operacional, pode ser que tenha configurações diferentes. Em um cloud, em um provedor, pode ser que o seu firewall ele esteja habilitado, já em outro provedor pode ser que não, ele esteja desabilitado, tá? Então, aqui é simples. Eu vou rodar esses comandos aqui no terminal. Deixa eu minimizar aqui a tela. Deixa eu tentar enquadrar aqui lado a lado, só para eu conseguir otimizar aqui o processo, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, desabilitar o Firewall. A gente vai desabilitar aqui, salvar as regras de ptables, né? Vamos dar um stop aqui no serviço de Firewall e desabilitar o serviço de Firewall. Prontinho. Segunda tarefa, desabilitar o gerenciador de rede. A gente não utiliza o Network Manager no cPanel, tá? Existe uma série de conflitos aí. Desabilitei, beleza. Terceira tarefa, desabilitar aqui o Linux. Então você vai abrir aqui com o editor Nano o arquivo de configuração do Linux. Ele vai estar habilitado, né? Sim. Só que aí você vai trocar essa diretiva aqui de Linux Enforcing por Disable, né? Tá ok? Para que ele desabilite aqui o Linux do servidor. Então, Disable. E aí você salva, né, o arquivo. Ok. E por último aqui a instalação do Perl. No processo de instalação do cPanel, o script utiliza bastante o Perl. É importante que você tenha esse cara aqui instalado. Apesar que eu acho que o script ele já instala também o Perl. Mas por desencargo de consciência, você vai instalar esse cara, tá? Olha só. Ele está instalando o ambiente. Instalou. Completo. Agora nós vamos dar aqui um reboot. Nós vamos reiniciar o servidor. A gente perde a conexão. É um comportamento normal. Então assim que ele reiniciar o servidor, nós voltamos aqui com as configurações, tá? Começando aqui pela terceira etapa aqui, que é iniciando a instalação propriamente dito do cPanel. Passou alguns minutinhos, alguns segundos na verdade, eu vou clicar aqui com o botão direito na barra aqui do put, na barra de tarefas do put, e clicar em Restart Session. Ele pede aqui a senha do servidor. Eu vou copiar a senha do servidor. Colo aqui no terminal e tá lá, estou logado aqui novamente. Então vamos continuar aqui para a gente dar início aí à instalação. Galera, dependendo do provedor que você está trabalhando, pode ser que a instalação do script ela vai demorar 7 minutos. Dependendo do provedor, pode ser que demore 1 hora. Porque vai depender muito aí da velocidade do servidor e link de conexão. Todo servidor tem um link aí de internet envolvido, tá? Então vai depender muito das questões de rede do seu ambiente, ok? Bom, para dar início à instalação, a gente vai instalar aqui o Screen, tá? O que é o Screen? Ele é um utilitário, ele é um software que vai fazer com que a gente abra uma sessão no servidor. E aí, se porventura a internet do seu apartamento ou você perca conexão aqui com a SSH, o processo de instalação do cPanel vai continuar rodando lá no servidor sem que você quebre a instalação, tá?
Você pode usar o screen também para começar uma tarefa no servidor, desloga da conexão, volta uma semana, você continua na mesma tela, na mesma tarefa, sem que você perca aí o time do processo, tá? Então eu vou instalar o screen aqui no ambiente, rodo o primeiro comando e abro aqui uma nova sessão, né, com screen-r. Ele não instalou, deixa eu rodar aqui com outro comando. Olha só, galera, eu consegui resolver, é muito simples na verdade. A gente precisava instalar aqui esse pacote aqui, o Apple Release, tá? Eu vou até atualizar depois aqui no artigo. Uma vez que eu instalei esse cara, eu pude instalar aqui o screen. Então, vocês vão rodar aí o comando dnf install Apple Release, tá? Depois vocês instalam aí o screen. No momento que vocês visualizarem esse vídeo, eu já vou ter corrigido aqui, então não vai ter problema não. E aí, pessoal, nós abrimos aqui uma sessão com screen, tá? Só rodar aí screen-r. Ok. Abrimos aqui uma nova sessão no ambiente. Somente isso, tá? Alex, o que nós fazemos agora? Agora nós executamos aqui o script oficial do cPanel, tá? É com esse script aqui que nós instalamos todo o servidor cPanel, pelo menos basicamente. Até esse ponto aqui, quem é leigo, quem não entende tanto assim de infraestrutura cPanel, acha que o servidor está pronto para uso. O servidor de e-mail vai estar pronto, o servidor de banco de dados vai estar pronto, tudo vai estar pronto, mas não, é pré-configurado, tá? Não significa que você já vai estar preparado para rodar projetos aí dos seus clientes. Isso aqui é o mínimo. Claro que o pré-pronto aqui do cPanel você já consegue rodar uma aplicação básica PHP com um banco de dados, né? Colocar um domínio, subdomínio e por aí vai. Então aqui no terminal nós vamos executar aqui o script oficial. E agora, pessoal, é só esperar, tá? Porque vai depender muito aí da sua conexão, lá do provedor. Você não vai entrar com nenhuma senha aqui, nenhum usuário, nada do tipo. É somente aguardar a conclusão. Prontinho, pessoal. O processo de instalação do servidor cPanel, pelo menos do script aqui inicial, ele foi executado aí com sucesso, né? Nós temos aqui uma mensagem: Congratulations, sua instalação do cPanel na sua versão 11.108, né? Ela foi completada agora. E aí, no meu processo aqui, ele durou 5 minutos, praticamente 6 minutos, para poder instalar o cPanel, tá? Ele fala aqui algumas tarefas que eu devo fazer. Primeira coisa, abrir o browser, né? E entrar aqui com a URL para a gente abrir aqui a conexão. Eu posso usar essa URL aqui, como eu posso também usar a URL através do IP na porta 2087. E aí ele me joga diretamente lá para a tela do WHM. Essa URL aqui, ela é temporária, tá? Mas eu geralmente utilizo o IP mesmo aqui do servidor. Copio aqui o IP, venho aqui no browser, colo aqui a URL. E aí ele fala que a conexão ela não é particular, é porque não tem um SSL habilitado ainda. Ela é um SSL autoassinado, tá? Eu clico em avançar e continuar aqui para eu poder ir para a tela do WHM. Aqui eu vou entrar com o usuário root e a senha root do meu servidor, tá? Então eu vou copiar aqui a senha root, entro aqui com o usuário root e senha root, clico em login. Nessa primeira tela ele apresenta aqui para mim os termos, né, para você utilizar o software cPanel. Eu vou avançar aqui e nessa tela aqui ele pede para a gente fazer o login na cPanel Store. Ok? Então, como eu vou licenciar aqui com a licença de testes, eu preciso fazer o login na cPanel Store, clicando aqui em login. E aqui eu entro com o meu e-mail e a minha senha. Se você licenciou o seu servidor antes de você fazer a instalação do cPanel, você nem passa por essa tela aqui não. Você já ia ser mandado ali para a próxima tela, que é configurando o e-mail e o DNS. Então aqui eu vou logar com o meu e-mail e minha senha. Loguei aqui com o meu e-mail e minha senha. E agora ele começa a fazer aqui a ativação da licença de testes, tá?
Olha só, sucesso. Tenho aqui esse símbolo aqui confirmando que realmente deu certo. Então eu clico aqui em Server Setup. Aqui ele pede o meu e-mail e os name servers que eu vou configurar no meu servidor, que é o DNS, ok? Aqui e-mail, esse e-mail aqui de servidor é o e-mail que vai receber todas as notificações do seu ambiente. Se qualquer serviço deu falha ou um SSL que não foi emitido, o backup que falhou, você vai receber essa notificação. Eu recomendo muito que você utilize aqui um e-mail exclusivo só para você receber as notificações do seu servidor, porque vai cair uma enxurrada de e-mails lá diariamente, tá? No meu caso aqui, como é um laboratório, eu vou criar um e-mail, configurar um e-mail fictício, tá? Já os meus name servers vai ser o ns1 servercp.com.br e o ns2 servercp.com.br, tá? Clico aqui em Next e ele me joga aqui na tela inicial do WHM. É aqui que a brincadeira ocorre, é aqui que o filho chora e a mãe não vê, tá? Por aqui a gente configura tudo, basicamente. Alex, então já estou com o meu ambiente pronto, meu servidor está pronto? Não, ele está pré-pronto, tá? O pós-instalação, você ainda não fez, você ainda nem sabe, pós-instalação completo mesmo, é só lá no treinamento, só lá no curso. Mas aqui é só uma pincelada do que você pode fazer. Então, pessoal, vamos voltar aqui no Notion. Eu preciso atualizar aqui as tarefas que nós já realizamos. A gente já fez a pré-instalação, desabilitou o firewall, desabilitou o gerenciador de rede, o Linux, instalou o PER, damos um reboot, screen, instalamos o cPanel, acessamos o cPanel, configuramos o nome de DNS, fomos para a tela inicial e agora a gente começa aqui o pós-instalação, tá? Então, a partir desse momento a gente vai começar a fazer o pós-instalação bem básico aqui mesmo. O que eu posso passar aqui para vocês aqui de uma forma muito simples, sem que confunda bastante aí a cabeça de vocês. Os primeiros passos aí, aqui no menu lateral esquerdo nós temos a seção Server Configuration. Você pode fazer algumas configurações aqui, tá? A primeira que eu recomendo é você trocar a senha root do servidor. Coloque uma senha aí bem difícil. Você pode até gerar uma senha aqui, ó, uma senha bem grande, 35 caracteres ou mais. Coloca com símbolos, números, tá? E salva esse cara aqui, até mesmo por questões aí de segurança. Próxima tarefa, inicializar as cotas aqui do servidor. Então, por exemplo, quando você tem várias contas cPanel, deixa eu abrir aqui na nova janela. Nesse momento eu não tenho nada porque eu não cadastrei nada, né? Mas quando a gente tem aqui várias contas cPanel, você visualiza aqui as cotas e o uso do cliente, tá? Se você não habilitar, se você não inicializar esse cara aqui, você nunca vai saber o tanto que esse cliente já está consumindo aí do ambiente ou não. Então eu habilito esse cara desde já. Olha só, já habilitou. Uma outra tarefa que eu faço aqui é no Server Time. Eu habilito aqui o horário do servidor. Por padrão ele está como UTC, dependendo do seu cloud vai estar em outro tipo de time zone. Eu defino sempre América São Paulo para alinhar aqui com o meu horário aqui, né? Para que eu não tenha aí problemas. Defino aqui América São Paulo e altero aqui o time zone do ambiente, tá? Então a partir desse momento, se eu visualizar a hora do meu servidor, ele vai estar com o horário aqui de América São Paulo. Próxima tarefa que nós vamos fazer aqui é começar a fazer as configurações de DNS do servidor, ok? E olhando aqui, eu me esqueci de uma tarefa, tá? Que ela é bem importante nesse processo aí de configuração. Eu vou até adicionar aqui uma nova tarefa, que é configurar o hostname do servidor. Por padrão, o nosso servidor, ele acaba puxando aqui o hostname que é gerado automaticamente, tá? Ele não é um hostname aí, digamos assim, 100% válido, que a gente tem controle sobre esse domínio, sobre esse host, tá? E pensando nisso, nós precisamos sim fazer as configurações, até mesmo para começar a padronizar as questões aí de DNS do servidor,
ok? Aqui na barra de pesquisa, você pode digitar por hostname. Hostname. E clicar nessa opção aqui, ó, Change Hostname. Olha só, ele apresenta aqui pra gente o hostname corrente, tá? Que é o que está definido hoje no meu sistema. E ele traz aqui pra gente algumas instruções a respeito do hostname, como a gente deve configurar esse cara, tá? O hostname aqui no servidor, ele tem que obedecer o padrão FQDN, tá? Aqui ele traz uns exemplos de hostnames, ou seja, você pode se basear por esses exemplos aqui. E aqui abaixo, nessa caixa aqui, ele gera para você de uma forma randômica alguns hostnames que você pode aplicar no seu ambiente, tá? Se você quiser aplicar esse primeiro modelo, você pode. Ele acaba puxando aqui automaticamente o IP que nós definimos lá no DNS, ou melhor, o domínio que nós configuramos lá no DNS, que é o server-cp, tá? E é justamente esse domínio aqui que nós vamos configurar no ambiente, ok? Ele é o domínio principal. Algumas empresas costumam configurar nomes de host do servidor, como por exemplo, nome de planetas, né? Como eu falei anteriormente. Sempre seguindo aí aquele padrão, alguma coisa, ponto, o domínio, tá? Então, esse é um padrão aqui, FQDN, que você pode aplicar. Para ambientes únicos, ou seja, para projetos que, ao meu ver, não vai ter escalamento, não vai ter novas instâncias, novos servidores, geralmente eu deixo aqui, ó, Cloud, só para simplificar o processo. E é justamente esse cara aqui que eu vou configurar aqui como nome de host do servidor, ok? Colo esse cara aqui e clico em Change. Olha só, ele configurou aqui para mim. Eu vou clicar nesse botão azul para ele poder criar um registro do tipo A apontando para o meu hostname, ou seja, o meu hostname ele vai estar apontado aqui para o IP do servidor. Isso é bem interessante, principalmente quando eu for emitir um certificado SSL para esse cara, tá? Nesse momento eu não consigo utilizar um certificado SSL porque eu ainda não estou com o DNS pronto para poder utilizar. Caso eu estivesse na Cloudflare, eu criaria um apontamento do tipo A, onde esse subdomínio aqui ele seria apontado para esse IP, e aí sim eu poderia emitir um SSL para esse nome de host aqui. E a partir disso acessar o WHM através dessa URL aqui com o certificado SSL habilitado, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Uma vez que nós já configuramos aqui o nome de host, nós podemos começar a configurar e validar o DNS do servidor. Aqui em Server Configuration Basic Web Host Manager, lá no final da página, nós temos o NS1 e o NS2. Se você clicar aqui em configurar registro de endereço, ele vai puxar aqui alguns IPs diferentes, pelo menos no meu caso. Por quê? Porque o meu domínio ele está na Cloudflare, e lá na Cloudflare tem os apontamentos NS1 e NS2 apontado para outros IPs, por isso que ele está puxando aqui esses endereços que está lá na Cloudflare, e não são IPs que diz respeito a esse servidor. Os IPs que fazem parte desse servidor são somente esses dois aqui, tá? E não adianta eu configurar aqui, porque ele sempre vai puxar o que está lá na Cloudflare. Para eu contornar isso, eu preciso acessar o registrador desse domínio. Esse domínio ele foi registrado na Registro BR, e a partir disso fazer os apontamentos de DNS, ok? Então, nesse momento eu vou acessar aqui a Registro BR, vou fazer o login aqui na minha conta. O domínio que eu estou trabalhando é o server-cp. E aqui no final da página eu vou alterar aqui os servidores de DNS. Olha só, eu estou com o servidor 1 e o servidor 2 apontados lá para Cloudflare. Eu posso clicar aqui em alterar servidores de DNS, apago o que eu tenho aqui, tá? Não vou trabalhar mais com a Cloudflare. E agora eu posso colocar o NS1 e NS2 do meu servidor? Ainda não. Pelo menos, se não me falha a memória, eu acho que não, mas podemos tentar aqui.
tá? Eu vou botar aqui o NS1 em servidor 1. Aqui em servidor 2 eu boto o NS2 e os seus respectivos IPv4, tá? Copio aqui o IP do NS1, copio o IP do NS2 e clico aqui em salvar alterações. Olha só, pesquisa recusada. Eu não tenho autoridade, pelo menos nesse momento, para fazer esses apontamentos aqui lá para o meu ambiente, né? Existem algumas maneiras de você corrigir isso, tá? Mas a maneira mais simples e mais rápida é você vir aqui no seu WHM e criar aqui uma conta cPanel, porque aí ele vai criar uma tabela de DNS, vai associar a esse domínio aqui, o server CP, tá? E aí vai tudo funcionar perfeitamente bem. Eu vou criar aqui uma conta cPanel sem muitos requisitos, só para a gente validar rapidamente lá o processo de DNS. Vou criar essa conta. Olha só, criei a conta cPanel. E agora eu vou clicar aqui em salvar alterações. Perfeito. DNS atualizado com sucesso. Então a partir desse momento o DNS aqui da rede SBR vai começar a propagar essas alterações aqui pela internet. E para validar isso, tá? Geralmente eu utilizo aqui o site WhatMyDNS. E aqui no site WhatMyDNS eu colo o meu domínio nesse campo aqui de pesquisa e filtro aqui pelo registro do tipo NS, tá? Para que eu pesquise aqui registros de name servers. Ele sempre vai buscar aí por vários países aí pelo mundo, tá? Notem que ele está buscando, ele está encontrando registros da Cloudflare, ok? Então de tempos em tempos aqui eu vou atualizar a página e vou acompanhar aí essa propagação, ok? Então agora eu vou dar uma pausa aqui, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa, porque realmente é um processo que vai demorar 1, 2, 3 horas para ele poder propagar tudo isso. E assim que ele estiver pronto, eu já retorno aqui com o vídeo, ok? Olha só, pessoal, o DNS ele começou a propagar aí pelo mundo, né? Como vocês podem ver, algumas localidades já estão identificando o nosso DNS com os name servers que nós definimos, principalmente aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu acessar aqui o domínio do meu site pelo navegador, possivelmente ele vai, olha só, ele realmente já está abrindo aqui o index of, que é a página default, né? Porque não tem nada lá no site, lá do cPanel, então ele está abrindo aqui para a gente. Então tudo ok. Se eu tentar acessar o meu WHM pelo host, olha só, cloud.servercp.com.br/WHM, e ele está fazendo aí o redirect, mas claro, para aquele outro nome de host que foi configurado anteriormente pela própria cPanel, né? Ele tem um SSL e tudo mais. Bom, eu posso até fazer alguns testes aqui. Deixa eu pegar aqui o terminal. Eu ainda estou com a sessão aqui ativa. Eu posso fazer alguns testes aqui para poder validar se realmente eu estou com o DNS configurado, né? Se ele está tudo ok, se ele tem autoridade, se ele está autoritativo no meu ambiente, se eu não tenho nenhum tipo aí de conflito, tá? Um dos testes que eu faço é executando aqui o comando dig, que é uma ferramenta bem interessante para validar essas questões aí de DNS, né? Então eu digito dig mais shorts, em seguida o nome do meu domínio, que é o servercp.com.br, e NS. Ele vai buscar os nomes de DNS, só que eu errei aqui alguma coisa. Na verdade, eu botei o shorts, né? É short, e ele vai buscar aí, olha só, ele já está buscando o NS1 e o NS2 que nós definimos. Em alguns casos, por exemplo, quando você trabalha com a Cloudflare e ainda assim você faz aqueles apontamentos pela própria Cloudflare, ele vai trazer para você não só os name servers que você definiu aqui, como também os name servers da Cloudflare. Dependendo do provedor, pode ser que tenha algum tipo de conflito,
Mas, olha só, ele está trazendo aí pra gente os name servers aí corretamente. Eu vou buscar aqui informações sobre o meu NS1. Olha só, ele traz aí o IP, né, corretamente do NS1. Ele traz o IP corretamente aí do NS2. Beleza. Aparentemente nós temos aí o nosso DNS pronto, né? Ele só está propagando aí por algumas localidades ainda, mas nós temos aí o DNS aí pronto. Eu vou atualizar aqui a página e já verifico aqui se o meu NS1 e o meu NS2 já estão aqui com os IPs aqui sendo identificados. Olha só, já estão, tá? É o 96 para o NS1 e 155 para o NS2. Aqui na Registro BR, deixa eu voltar aqui no site, na home page, nós temos o menu Tecnologia, Ferramentas, e uma ferramenta aqui bem interessante que é a verificação de DNS. Opa! Aqui você pode fazer as verificações de DNS para validar se realmente aquele servidor de DNS ele tem autoridade ou não sobre o seu domínio, tá? Então, quando você tem alguns problemas, ele pode dar pesquisa recusada, ele pode informar aqui para você alguns dos erros aí a respeito do DNS. Mas se tá tudo ok, ele fala para você que tá tudo ok. Geralmente, como é que eu faço aqui? Eu defino aqui o NS1 e o domínio, eu coloco o domínio aqui do projeto. E primeiramente eu faço uma validação aqui usando o NS1 e clico aqui em pesquisar. Olha só o resultado. Eu tenho autoridade aqui sobre o domínio. Se houvesse algum tipo de problema, daria pesquisa recusada. Algum dos erros aí que é gerado quando a gente tem problema aí de DNS, tá? Faço novamente um teste com o NS2. Olha só. Autoridade também sobre o domínio. Se eu testar aqui com o host do servidor, tem autoridade, troco para o NS1, tem autoridade. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso DNS do nosso servidor pronto, tá? Ele está validado, ele está sendo aí propagado pela internet, tá? Olha só, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo aqui regiões, né, países aí pelo mundo, com o meu DNS aqui sendo reconhecido, ok? Nós validamos aqui o DNS a partir de uma conta cPanel que nós criamos aqui. Como eu falei, existem outras formas de você fazer isso. Essa é a mais básica possível para o usuário que é iniciante, tá? Para quem já tem mais conhecimento aí de infraestrutura cPanel, geralmente cria uma tabela de DNS à parte, né? Faz as configurações e depois faz os apontamentos. Isso daqui é só para minimizar ações, configurações um pouco mais avançadas para vocês aí que estão começando agora, ok? Bom, nós configuramos e validamos o servidor de DNS. Agora nós precisamos configurar e validar o DNS para o servidor de e-mail, tá? Esse é um erro aí clássico para bastante usuário que está começando também agora. Esquece de fazer as validações de DNS pro servidor de e-mail, ok? Então, aqui no menu esquerdo, nós temos aqui a categoria e-mail, tá? Eu vou clicar aqui em e-mail e vou clicar aqui em e-mail deliverability, ok? Clico nessa opção e aqui ele traz para a gente algumas informações a respeito do servidor de e-mail, o domínio do host, tá? O mail hello, os registros de DKIM, SPF, DNS reverso, e ele fala aqui que eu tenho alguns problemas aí existentes a resolver, ok? Quando você não configura esses caras aqui, é bem provável que você vai ter problemas com envios de e-mails que vão direto para a caixa de spam, principalmente de contas Gmail, contas do Hotmail e alguns outros provedores que são realmente bem criteriosos quanto a isso. Se você não tem esses caras aqui configurados no seu ambiente, você vai ter problema, tá? Então vamos começar a atacar aqui pelos mais fáceis. O mail hello, como é que eu defino, como é que eu configuro esse cara aqui? Lá no curso eu falo toda a explicação sobre o que é isso, sobre o que é o DKIM, SPF. Não tem como eu explicar tudo isso daqui para vocês, pelo menos nesse vídeo aqui, tá? Mas a configuração é simples. O mail hello, temos que editar o arquivo etc mail hello, tá?
e retirar esse nome de host antigo que está aqui e definir exatamente o nome de host que você configurou no seu servidor. No nosso caso aqui foi o cloudservercp.com.br. É esse cara aqui que eu vou configurar aqui no mail hello. Deixo esse cara aqui configurado, salvo e fecho aqui o arquivo. Se eu atualizar aqui a página novamente, olha só, ele vai identificar o mail hello, já removeu aquele conteúdo que estava lá, tá? E agora aqui eu tenho alguns outros registros a se resolver. O primeiro é o DKIM para o nome de host aqui do servidor, depois o SPF e depois o reverso. O DNS reverso ele é bem chato, principalmente se você não tem essa possibilidade de configurar no seu provedor. Então, antes de você contratar um VPS ou um servidor, seja ele onde for, tente identificar se você consegue alterar aqui o reverso, tá? Porque muitas das vezes você vai ter que abrir um ticket com o pessoal do suporte e solicitar para que eles façam a alteração. Aqui na Vault eu consigo fazer essa configuração por mim mesmo, tá? Aqui nas configurações do meu servidor, eu tenho aqui o menu Settings, IPv4, eu tenho aqui o meu IP main, que é esse cara aqui. O reverso dele é esse cara aqui, tá? Que é justamente o que ele está encontrando aqui. Eu preciso definir o meu reverso com esse conteúdo, que é o nome de host do meu servidor, ok? Então, eu copio aqui o nome de host do meu servidor e aqui nas configurações do reverso eu posso editar esse conteúdo. Bacana? Eu removo o que está definido lá e colo aqui o nome de host do meu servidor. Salvo. E agora, olha só, ele vai demorar um pouquinho, hein? Porque vai depender muito do DNS da própria Vault para poder propagar essa configuração aqui. Felizmente, existe um site que se chama MX Toolbox, que através dele a gente consegue fazer algumas verificações aqui. Eu preciso validar aqui o DNS reverso. Deixa eu pesquisar aqui por ferramentas, filtrar aqui reverse lookup e defino aqui o IP do servidor. Bota aqui o IP do servidor e coloco esse cara para pesquisar aqui. Olha só, ele pesquisou o IP do servidor e já identificou aqui o reverso do meu ambiente, que foi o que eu acabei de configurar aqui. Então, basicamente, ele está pronto, tá? Vamos atualizar aqui a página e verificar se realmente ele está reconhecendo. Vamos aqui no final, olha só, validado. Então, nesse momento aqui eu já tenho o meu DNS reverso configurado e validado. Não preciso me preocupar muito com esse cara aqui mais não, tá? Agora eu preciso fazer as configurações de DKIM e SPF na tabela de DNS aqui do cloudservercp.com.br. Você pode fazer isso de duas formas, tá? Como o DNS desse cara ele tá aqui no próprio servidor, você pode até clicar aqui em Install the Suggested Record, tá? Para ele poder fazer as configurações. Como também você pode digitar aqui DNS e abrir aqui o DNS Zone Manager. E aqui você filtra aqui os registros, né? Ou melhor, os domínios que você vai editar, que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com a tabela de DNS do Cloud Server CP, ok? Então eu gerencio esse cara clicando aqui em Manager e preciso fazer os apontamentos, né? Como vocês podem ver, não tem esses apontamentos aqui na tabela, ok? Volto aqui na tela anterior e vou copiar aqui o registro, primeiramente do DKIM. Adiciono aqui um novo record, ele é do tipo TXT, cola aqui o nome da zona, em seguida o valor do conteúdo, né, o record, e salvo. Olha só, salvou aqui pra gente. E adiciono aqui o segundo registro, que é o SPF, também é um TXT, olha só, ele é um TXT, o nome dele é esse cara aqui. Adiciono um novo recorde aqui do tipo TXT com esse nome e esse valor aqui, ok? Salvo o registro e tá lá.
Agora, atualizo novamente a página aqui só para eu verificar se ele já está reconhecendo todas as configurações. Ele já validou aqui para a gente o SPF, tá? Mas não validou para a gente o DKIM. Deixa eu só atualizar aqui novamente a página. Vamos ver se ele já reconheceu. Olha só, ainda não, problema existente. Eu vou clicar aqui para ele poder instalar para mim o registro aqui como sugestão, tá? Vou instalar esse cara. E tá lá, validado, ok? Todos eles aqui 100% validados. Olha só que legal. Desde o DKIM, SPF, até o DNS reverso do servidor, todos eles aí padronizados, validados, funcionando aí perfeitamente bem. Nesse exato momento, se eu quisesse enviar um e-mail aqui do meu servidor para um outro local, pelo webmail, eu já conseguiria enviar. Eu só não vou conseguir aqui porque eu tenho as restrições aqui da Vault, eu tenho as portas SMTP, porta de envio todas bloqueadas, eu preciso solicitar para que eles habilitem para mim, já fique aí para vocês o feedback. Se vocês trabalham com DigitalOcean, AWS, Vault, alguns outros provedores, você vai ter que pedir para o pessoal liberar para você a porta de envio de e-mail, tá? A Google, eu sei que eles não têm conversa, eles não vão liberar para você, e aí você vai ter que utilizar algum outro método aí para poder enviar e-mails do servidor, como um SMTP Relay da vida, né? Mas a estrutura básica do servidor de e-mail está configurada e validada. É claro que tem muito mais ao que se configurar, principalmente no Exim. Define os parâmetros aí para bloquear spam, tá? Tem muito que se explorar ainda, mas isso é o mínimo do mínimo do mínimo que você vai ter nesse momento aqui para dar aquele setup inicial no projeto. Então, voltando aqui, olha só. Nós já configuramos e validamos o DNS do servidor, configuramos e validamos o DNS para o servidor de e-mail e vamos continuar aqui com a sequência, tá? Nós precisamos agora habilitar o servidor de FTP, ok? Por padrão, o servidor de FTP ele não vem habilitado. Isso é algo aí que o pessoal confunde muito. Já tive bastante pedidos aqui de tickets do pessoal configurar um servidor e não conseguir trabalhar com e-mail. Ainda hoje tem muitos devs, tem muitas empresas que utilizam o FTP para enviar arquivos, né, fazer transferência de dados. Aqui na barra de pesquisa, você vai digitar FTP. É simples demais, né? Digita FTP, seleciona aqui a opção FTP Server Selection. E olha só, ele está desabilitado. Você pode habilitar dois tipos de servidores de FTP, o Pro FTPD e o Per FTPD. Eu prefiro aqui o Per FTPD. Ele tem um login mais rápido, usa menos memória. Para mim, ele é mais estável. Vou salvar e ele começa a fazer a instalação e configuração aí do Per FTPD, ok? Se você trabalha com uma AWS da vida, como uma Google Cloud da vida, qualquer cloud desses níveis aí, vocês vão ter que liberar as portas aí no firewall, na camada cloud, tá? Na AWS vai ter o Security Group, lá no Google Cloud vai ter as configurações de firewall também na console para você fazer as liberações. E fica aí uma dica bem interessante, vocês vão ter que liberar as portas de FTP passivo, né? Deixa eu buscar aqui no Google, cPanel FTP Passive Port. Aqui nós temos aqui um documento como habilitar o FTP passivo, né, o modo passivo dele. Nas regras de firewall você vai ter que liberar essas portas aqui, ó. E claro, faz essas configurações no servidor. Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo essa URL também, tá? Então se você trabalha com uma AWS da vida aí, vocês vão ter que fazer isso daqui. No meu caso, eu não preciso. Aqui na Vault a gente não tem tanta restrição com essas portas não. Somente com o servidor de e-mail, ok? O FTP ele está habilitado, então se o meu usuário acessar o cPanel, olha só, e aqui no cPanel ele buscar por FTP, ele já consegue cadastrar contas FTP. Cadê a opção, gente? Eu vou buscar aqui na barra de pesquisa FTP Account
e aqui ele consegue fazer aí os cadastros de usuário cPanel, ok? Se eu não tivesse instalado aqui essa ferramenta de FTP, ele não veria essa opção aqui no menu do cPanel não. Ele não conseguiria nem cadastrar uma conta cPanel. Show de bola? Bom, vamos voltar aqui. O FTP está habilitado. Agora nós vamos falar aqui sobre o AutoSSL do cPanel. Então, o AutoSSL é uma ferramenta bem interessante que nós encontramos em servidores cPanel porque ele nos possibilita fazer missões de certificados SSL de forma totalmente gratuita, tá? Então você não precisa adquirir um certificado SSL, comprar, pagar por um para poder instalar em um projeto. Aqui no WHM, na barra de pesquisa, deixa eu só fechar essas janelas aqui, pessoal, para a gente organizar aqui as informações. Aqui na barra de pesquisa você pode digitar por AutoSSL e aí você vai encontrar essa ferramenta aqui, ó, gerenciador de AutoSSL. Eu vou abrir esse cara aqui e ele trabalha da seguinte forma. Ele tem alguns providers aqui, por exemplo, o provider default, né, é o provider da Sectigo. Então, quando ele fizer uma emissão de um certificado SSL automatizado aqui no ambiente, o certificado ele vai ser da Comodo, né, da Sectigo. Se não me falha a memória, a Sectigo ou a Comodo, um compra o outro, tá? Se você pesquisar aqui no Google, você vai encontrar essa empresa aqui do Brasil, ó, a Sectigo BR, né, a antiga Comodo, né? Olha só, é um certificado SSL R$ 325 o ano, tá? Então, dependendo do projeto, você vai ter que comprar, você vai ter que adquirir um, tá? No caso aqui, como a gente pode emitir esse tipo de certificado totalmente gratuito em um servidor cPanel, você pode utilizar ele. Ah, Alex, eu quero trabalhar aqui com a Let's Encrypt. É possível? Sim. Antigamente a gente tinha que instalar o provider, né? Agora ele já vinha aqui por default para a gente poder habilitar. Você só seleciona aqui a opção que você quer trabalhar, aceita os termos aí, tal, e salva, ok? Como também você pode desabilitar. Ah, Alex, eu estou montando um negócio aqui, uma empresa de hospedagem, e na verdade eu acabo vendendo certificados SSL para os meus clientes. Nada contra, tá? E eu não quero que eles emitam de graça no meu ambiente, ok? Porque eu vou vender para eles. Então você desabilita esse cara aqui. Quando o cliente acessar a conta cPanel, ele nunca vai conseguir fazer uma emissão aí de certificado. Bastante empresa muito grande aí faz isso, tá? Bom, eu vou deixar aqui como default. E aqui no menu nós temos algumas opções. A primeira é o Provider, Options. Nós temos aqui algumas opções de notificações, né, para o administrador. Você pode personalizar aí as notificações. Ah, Alex, eu vou receber notificação só quando um certificado não foi emitido. Dê uma olhada aqui e configure aí de modo que você goste, tá? Aqui em Logs você vê o que está acontecendo. Então, por exemplo, um cliente está reclamando que um subdomínio que ele configurou não foi emitido um certificado SSL. E aí o que aconteceu? Você vem aqui nos logs, puxa aqui o horário, visualiza os logs e vai tentando identificar aí os problemas, né? Ver se realmente ocorreu com sucesso aqui a emissão ou não. Em vários casos vai ser porque o cliente não apontou o IP do domínio para o servidor, problema de DNS e por aí vai. Notem que a conta cPanel que nós configuramos, ele até já emitiu aqui para a gente, tá? Então, olha só que legal. Eu vou abrir aqui a conta cPanel. Tudo isso de forma automatizada. Eu não precisei fazer nada, tá? Eu vou abrir aqui a conta cPanel. E aqui no final da página, eu vou buscar por SSL TLS Status. É por aqui que eu consigo visualizar todos os domínios e subdomínios aqui do projeto. Olha só, todos eles aqui estão com o SSL validado, ou seja, ele foi instalado aí de forma automatizada. Se houvesse um subdomínio aqui que não esteja com SSL, ele estaria com a marca vermelha. Você poderia marcar esse cara e clicar aqui em Run Auto SSL, que ele iria fazer a instalação aí para você. Bom, aqui em cima nós podemos gerenciar os usuários, né?
você pode forçar um Auto SSL para todos os usuários e pode fazer algumas configurações específicas. Eu tenho um cliente que eu não quero que ele rode SSL, que eu não quero que ele faça isso, porque eu vou vender para ele. Você pode pesquisar aqui o usuário e, por exemplo, desabilitar o Auto SSL. Já um outro cliente, eu quero que ele consiga fazer as emissões de certificado SSL, tá? Porque eu vendi para ele um pacote, um plano que está incluído isso aí, e eu não quero que ele se chateie depois. Venho aqui e habilito o Auto SSL para esse cara. Então, sempre que ele criar um subdomínio, que ele criar um domínio, o Auto SSL ele vai rodar e vai instalar para ele de forma automatizada. Bacana? E por último aqui, as filas aí, né, pendentes, não tem nenhuma fila aqui pendente. Quando você trabalha com servidores que tem centenas de domínios, centenas de clientes, vai ter filas aqui para as emissões de certificados. Não é de forma instantânea, tá? Então tem toda uma fila de um em um até que tudo seja aí emitido e instalado no ambiente, ok? Só para fechar essas questões aí de certificado SSL, né, de Auto SSL no ambiente, nós ainda não temos o SSL habilitado para o nome de host do servidor. Até porque até o momento eu estou utilizando aqui o certificado, ou melhor, até o momento eu estou utilizando aqui o WHM pelo IP do servidor, como vocês podem ver aqui. Se eu tentar acessar aqui pelo nome de host, olha só, /WHM, ele não está instalado. Aqui no Google, deixa eu pesquisar aqui por WHM, SSL, Command Line. Existe um script aqui do próprio WHM. Para quem não sabe, o cPanel ele tem bastante scripts aí no servidor. E nós temos um script aqui, que é esse cara aqui, que você pode executar no terminal para que ele force aí todos os certificados SSL do seu ambiente. Então aqui no servidor, olha só, vou executar esse script. Ele começa a fazer uma série de verificações e vai tentar emitir para a gente aí esses caras, tá? Bacana. Ele já terminou. Agora eu posso acessar aqui o site SSL Checker, qualquer site aqui de verificação de certificado SSL, por exemplo, o SSL Chopper. E aqui eu faço a checagem utilizando o nome de host do servidor. Colo esse cara aqui e clico para ele poder verificar. Se o SSL tiver instalado, ele vai testificar aqui para a gente. Se não, ele vai falar também que não existe SSL nesse cara. Olha só, ele já identificou o meu nome de host, está validado, o servidor é um Apache, o certificado foi emitido pela Sectigo, validade de 90 dias. Bacana, né? Então, vamos lá. Vou acessar aqui pelo nome de host e tenho aqui o cadeado verde, conexão segura, tá? Meu SSL está emitido aí corretamente e está instalado. Então já consigo, por exemplo, acessar aqui o WHM diretamente aqui pela URL do meu nome de host, ok? Bom, basicamente as questões aí de SSL é bem simples, bem tranquilo. Deixa eu só voltar aqui na página que eu acabei fechando e fazer o login aqui, né? É usuário root, boto aqui a senha. Tarefas com um certificado SSL é muito simples, como vocês puderam ver aí, a emissão ela não tem não precisa que você tenha nenhum conhecimento muito avançado, é basicamente habilitar uma coisa aqui e outra ali, ele vai estar rodando. Uma vez que o DNS ele está propagado, ele vai instalar. Se o seu cliente ele está tentando fazer emissão de certificado sem que ele tenha instalado, ou melhor, ele tenha apontado os IPs, né, o DNS para o servidor, isso não vai funcionar. O certificado aqui, principalmente o Let's Encrypt, ele só funciona se os apontamentos de DNS realmente estiverem configurados. Se não tiver, você vai ter problema. Agora nós vamos falar aqui sobre backups, tá? Aqui na barra de pesquisa, vamos pesquisar aqui por
backups, nós vamos habilitar aqui as configurações de backups do servidor. Por padrão, nenhum tipo de backup é realizado aqui no ambiente, tá? Você vai clicar aqui em Backup Configuration. Ele até oferece aqui uma solução profissional para backup, que é o Jet Backup, tá? Recomendo muito a contratação desse cara aqui. Mas nós temos aqui uma opção de fazer backups local, básico do básico do básico, que pode atender aí, tá? Então, para eu habilitar esse cara aqui, eu preciso fazer algumas configurações. A primeira é habilitar o backup. Marco essa caixinha aqui. E segundo ponto é definir o tipo de backup que você quer fazer. É um backup comprimido, ele vai fazer toda uma compressão, é como se ele pegasse tudo que está no cliente e criasse lá um .zip, tá? Compactado, um arquivo compactado. A segunda opção é um tipo de backup que não é compactado, é como se fosse uma cópia do diretório do cliente, tá? Em um outro local. Então você pode navegar pelo diretório, pode mover os arquivos, tá? Geralmente essa segunda opção consome bastante espaço do servidor. E a terceira opção é o backup incremental, ou seja, ele faz um full backup, ele cria uma cópia do backup, ou melhor, uma cópia do diretório do cliente, e aí ele só adiciona arquivos novos, arquivos que foram modificados. Ele não faz novamente uma cópia inteira do backup, tá? Ele só adiciona o que foi mudado no código do cliente, ok? Geralmente eu habilito aqui o backup compressado, porque eu quero que ele ocupe menos espaço. Ele vai criar arquivos lá tar.gz e vai me economizar bastante espaço de armazenamento aí no ambiente. Essas opções aqui geralmente eu deixo default, e o schedule e retenção vai depender muito do seu projeto, tá? Você pode fazer backups diários, semanais, mensais. Eu tenho um cliente que ele precisa que backups sejam realizados todos os dias. Eu tenho um cliente que uma vez por semana para ele é suficiente. Já outros clientes que uma vez por mês aí, ou a cada 15 dias é suficiente. Depende muito do objetivo aí e do projeto que você está trabalhando. Mas muito cuidado, por exemplo, backup diário, você pode até definir aqui os dias, né? E as retenções, por exemplo, eu vou fazer backups todos os dias, mas eu quero aqui uma cópia, eu quero exatamente os últimos 5 backups aí disponíveis, tá? Você pode fazer isso, mas tenha uma gestão aí da sua infraestrutura. Você tem que entender a capacidade real do seu armazenamento, tá? Não adianta você querer fazer backups todos os dias se o seu cliente ocupa 50 GB de armazenamento do seu servidor e você tem só 100 GB aí de armazenamento total, tá? Você não consegue ter aí uma cópia dos últimos 5, nem 4, possivelmente nem 3 dias. Então você tem que ter aí uma forma de ter uma gestão, de saber como mensurar aquilo que você consegue fazer ou não com o seu ambiente, ok? Bom, aqui abaixo em Files eu deixo Default, aqui em Database deixo Default aqui também, e aqui abaixo, né, no diretório Default de Backups eu deixo também Default /backup. Se eu tivesse um outro disco no meu ambiente, eu mapearia aqui o caminho relativo do diretório, tá? E é isso, clico aqui em Save Configuration e ele está habilitado. Continuando aqui no próprio menu Backups, você pode clicar aqui em Backup Restoration e aqui você consegue acompanhar aí os backups que estão disponíveis e fazer um restore caso você precise, tá? Eu não me lembro ao certo se eu já lancei algum tipo de aula desse tipo aqui no canal. Caso eu não tenha lançado, eu vou publicar aqui gratuitamente para vocês como fazer um restore pela ferramenta de restauração do próprio WHM. Então, as questões de backups basicamente é essa. Ele vai fazer de forma automatizada para você os backups, mas o ponto central aqui é você ter um entendimento da capacidade real de armazenamento que você tem, para a partir disso você fazer as configurações aqui de schedule e retenção do servidor, tá? Se você fizer isso errado, o mínimo que vai acontecer é você lotar o seu disco e todos os sites ficarem off. Bacana? Então, galera, agora que nós temos um ambiente pré-configurado, pré-pronto, pelo menos aí com os principais serviços
ajustados, tá? DNS, backups, servidor de e-mail, SSL, FTP. Agora nós podemos aqui fazer um teste, né, de criação de conta cPanel, simulando aí um processo onde um cliente é inserido no seu servidor, tá? Então nós vamos fazer aqui essa tarefa aqui agora. Aqui no meu WHM eu vou listar as contas, ou melhor, nem precisava, né? Vou clicar aqui em Create a New Account e vou cadastrar aqui um novo usuário, tá? Simulando um cliente que eu estou cadastrando aqui. O domínio que eu vou utilizar aqui para teste se chama odevops.com.br. Eu deixo ele gerar aqui um username default, gero aqui uma senha default. Vou deixar aqui basicamente tudo default, ok? Create. Ótimo. Ele criou aqui para mim a senha, ele criou o usuário aqui, cPanel. Se eu listar as contas aqui, eu já visualizo aqui o usuário que eu acabei de criar, que é o odevops.com. Aqui na RedisBR, eu vou fazer as configurações desse domínio aqui, que é o odevops.com.br. E aqui no final da página, pessoal, é onde eu faço aqui os apontamentos lá para o servidor de DNS do meu servidor, ok? Mas antes disso, eu vou abrir aqui aquela ferramenta de verificação de DNS, só para a gente ter certeza aí que eu tenho autoridade aí nesse domínio. Então, como é que eu faço aqui? Aqui no campo domínio, eu digito odevops, que é o domínio que eu estou trabalhando, e em servidor de DNS eu digito os name servers no meu servidor, que é o ns1 servercp.com.br. Faço o primeiro teste aqui, olha só, eu tenho autoridade sobre o domínio e também o ns2. Olha só, tempo esgotado. Eu reiniciei esse servidor porque já tem mais ou menos de 1 a 2 dias que eu estou gravando essa aula. Pode ser que houve um problema aqui com esse IP adicional que eu configurei. Então, para eu verificar isso, geralmente, primeira coisa, aqui em Server Configuration, Basic Web Host, já fica aí a dica, tá? Bastante cuidado com reinicializações de servidor, principalmente não planejadas. Aqui nas configurações do NS2, deixa eu verificar se ele está com o IP aqui correto. O NS2, sim, ele está com o IP correto. Aqui na barra de pesquisa eu vou digitar IP. Vou filtrar aqui por Show IP Address. Vamos ver se mostra alguma coisa aqui. Não. IPs reservados, também não. Eu vou clicar aqui em adicionar novo IP. Eu vou configurar novamente aquele segundo IP. Vamos ver aqui se ele resolve isso aqui de uma forma rápida, tá? Copio o meu segundo IP e venho aqui no painel do WHM, adiciono esse IP adicional, dou um submit aqui, tá lá. Então, se eu clicar aqui novamente em Show IP Address, olha só, tô com esse cara aqui. Então ele tá aqui agora disponível. Eu só vou dar um restart aqui no DNS por desencargo aqui de consciência, tá? Reinicio esse cara, beleza. Aqui novamente na RedisBR eu vou clicar em pesquisar, olha só, autoridade sobre o domínio. Por algum motivo, quando eu fiz um restart aqui no servidor, ele meio que desconfigurou, desassociou ao servidor esse IP adicional. Depois eu vou até testar novamente o restart no servidor, para eu ter certeza se ele está realmente removendo a configuração ou não. Então, eu tenho aqui o NS1 com autoridade e tenho o NS2 com autoridade. De quebra aí vocês já viram aí um probleminha e troubleshoot de problema. Agora, aqui na RedisBR, eu faço os apontamentos de name servers, né? ns1.servercp.com.br e ns2 servercp.com.br. Salvar alterações. Tá lá. DNS atualizado com sucesso. Agora eu abro aquele famoso site, o AutoMyDNS, digito aqui o domínio que eu estou trabalhando, filtro aqui o tipo de registro que eu quero que ele verifique para mim, que é o name server, tá? E clico em search. Nesse momento ele está com os dados lá da
Registro BR. Vou esperar aí pelo menos 1 hora para ele começar a propagar os name servers do meu servidor, ok? Bom, pessoal, já passou aqui na verdade alguns dias, tá? Eu tive que fazer algumas atividades aqui de serviço e deixei esse projeto um pouco parado, pelo menos uns 2 dias, mas vamos voltar aqui. Eu estava pesquisando o domínio errado aqui, eu tinha botado só devops.com.br, tá? E esqueci da letra O, que é o DevOps. Então, eu atualizei o nome aqui, faço a pesquisa aqui novamente e vejo que o meu DNS ele está sendo propagado, ele já está rodando aí perfeitamente bem. Então, se eu tentar, por exemplo, acessar aqui o meu site, eu vejo que ele está respondendo, tá? Eu já posso começar a trabalhar com essa conta. Eu vou abrir o cPanel desse usuário aqui, fecho essa janela porque é o primeiro acesso nessa conta cPanel. O teste mais básico que eu faço aqui, primeiramente eu instalo o WordPress, vejo como ele funciona, vejo se está rodando pelo menos, né? Então eu faço uma instalação default, olha só, sem muito segredo. Ele vai instalar para mim aqui o WordPress, olha só, nós temos aqui a task rodando aqui, né? No finalzinho aqui da página, instalou para mim, ok. Atualizo aqui a página aqui do site. E eu vejo aqui que o WordPress ele está rodando, olha só. Ele está abrindo aqui os links. Beleza, perfeito. Um outro teste que eu costumo verificar pelo menos ou fazer é as questões do SSL. Só que como eu demorei um pouquinho a voltar aqui com o vídeo, né? Pelo menos uns 2 dias. O SSL já foi emitido aí há muito tempo, tá? Então aqui no final da página, na guia de security, eu clico aqui em SSL TLS status, eu vejo que o SSL ele já foi emitido, né? Ele já foi instalado aí automaticamente para mim pelo próprio sistema. Não precisei fazer nenhuma ação manual aqui. Um outro teste que você pode fazer é verificar as questões de e-mail, tá? Eu crio uma conta aqui de e-mail de testes, por exemplo, teste, gero uma senha aqui randômica, aleatória. E uso esse site aqui, pessoal, Mail Tester. Ele funciona da seguinte forma. É esse site aqui, ó, é o Mail Tester. Ele funciona, ou melhor, esse aqui não. Deixa eu procurar aqui, cadê o cara? Esse aqui, ó. É esse site aqui. Ele funciona da seguinte forma. Você tem que enviar um e-mail para esse endereço que ele gera aqui de forma aleatória, tá? Então você simula que o envio de um e-mail. Eu recomendo que você coloque um assunto, por exemplo, teste, bote aqui um texto aqui, só para não identificar aí como spam, tá? Bota aqui o e-mail e faz o teste, né, clicando em enviar. É claro que o meu servidor ele não está com os e-mails liberados, se não me falha a memória, né? A Vult ela bloqueia os e-mails de saída. Aqui no WHM nós temos a guia de e-mail. Deixa eu procurar aqui. E aí, aqui na guia de e-mail, nós temos a ferramenta Mail Delivery Reports, tá? Então, por aqui você consegue mapear se os e-mails estão saindo, estão entrando. Na verdade, o meu e-mail está liberado, né? O meu servidor ele tá com os e-mails aí saindo, né? Então, não tem problema. Notem que esse e-mail aqui ele está com o evento com a bolinha verde, significa que ele foi enviado. Se tivesse vermelho, né, laranja, significaria que o meu e-mail por algum motivo ele não saiu do servidor, tá? Então, como eu tenho esse evento com a bolinha verde, significa que o e-mail ele foi embora, ele saiu do servidor. Eu posso até verificar aqui a minha pontuação. Olha só. Muito bem, seu e-mail ele está quase perfeito. Uma nota de 0 a 10 eu tenho uma nota 8.2. Significa que é quase certo que todos os meus e-mails que vão sair do meu servidor eles vão direto para a caixa de entrada, tá? Ele te traz uma nota e algumas dicas aqui de melhorias, tá? Por exemplo, o Spam Assassin ele pode melhorar. Ele fala aqui, ó. Talvez o meu DKIM ele não é necessariamente válido, né? Assinatura de e-mail.
Eu acho que eu fui listado aqui em alguma blacklist, né? Bom, relação de espaço em comum é o texto mesmo do e-mail lá que não foi tão legal. Você não está totalmente autenticado. O que é isso? Eu não tenho um registro de DMARC. Ele fala para eu poder configurar esse cara. Vamos fazer isso? O cPanel por si só ele não configura o DMARC de forma automática. A gente pode até fazer alguns ajustes na tabela de DNS para ele poder automatizar como template, mas por padrão não, tá? Na conta cPanel do usuário, eu posso digitar aqui na barra de pesquisa DNS, abrir aqui o DNS Zone Editor, né, para você editar a zona de DNS. Então eu vou editar a zona desse domínio aqui, clicando em Manage. Esse pacote aqui de hospedagem ele não permite que eu visualize aqui os registros de DNS. Então beleza, não tem problema. Eu vou abrir uma outra janela aqui do WHM. Vou digitar package, né? Cadê? Aqui, ó. Features, na verdade, features, gerenciamento de features. Eu vou abrir esse cara. Vou editar o default, que é o que eu estou trabalhando. E aqui, por exemplo, aqui, pessoal, é onde você limita ou libera recursos do cPanel do usuário, tá? Você pode desabilitar bastante coisa. Eu vou habilitar aqui os registros de zona, tá? Na verdade, não está habilitado não. Ele só está habilitado para os registros do tipo A, CNAME e MX. Eu vou habilitar aqui ele completo, tá? Com os demais registros também. Habilita esse cara e salvo aqui. Então aqui no cPanel, se eu atualizar a página e tentar gerenciar novamente, olha só. Aí agora eu já consigo visualizar todo o conteúdo, ok? Hora ou outra a gente limita essas funções aqui para o usuário não fizer caca no servidor, tá? O usuário inventa de alterar registros aí de TXT, de MX, aí os e-mails não saem, o pessoal manda ticket te reclamando, te xingando do caralho a 4, mas o problema foi ele. Vamos lá, eu vou criar aqui um novo recorde do tipo TXT. E aqui eu crio um subdomínio aqui DMARC, né? Então o nome dele é esse conteúdo aqui, com esse valor, tá? Isso daí é só pra gente validar mesmo, pra gente ter uma notinha legal aqui. E por último, deixa eu ver aqui se a gente pode melhorar alguma coisa. Expansa assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um novo teste aqui. Olha só, essa página eu vou deixar salva. Só que aí eu vou abrir uma outra, só pra gente comparar. Abro uma outra aqui, ok. Copio aqui o e-mail. Vou enviar um novo e-mail para esse cara. Vamos simular aqui. Envio orçamento. O texto, eu vou copiar esse texto aqui, só para não ficar muito pequeno, tá? Enviar, ok. Agora eu clico aqui para ele poder verificar a minha pontuação. Olha só, 10/10. Show de bola, né? Quer saber como é que tá as questões de e-mail aí do seu provedor, do seu servidor? Só fazer o teste aqui e você vê se ele tá 100% válido, né? 100% aí perfeito. Tive uma nota 10/10. Não vou ter problema com o Gmail, não vou ter problema com o Hotmail. Meus e-mails aqui, certeza que vão direto para a caixa de entrada. Claro, eu só tenho que ter bastante cuidado com o gerenciamento do servidor. Eu não posso enviar aqui e-mail marketing, eu não posso correr risco de um site WordPress de um cliente for invadido e começar a enviar spam, porque aí meu IP certamente vai entrar na blacklist e aí eu vou perder aqui bastante pontuação nessas métricas, tá? E isso impacta nas mensagens que vão para a caixa de entrada ou para a caixa de spam do usuário, tá? Então, bacana. Testamos aqui o usuário, instalamos um site WordPress, testamos os e-mails, ele está enviando perfeitamente bem. Batemos uma nota aí 10/10, que é raro, não é todo provedor, tá? Vai ter provedor que você já vai ter os IPs numa blacklist. Aí ou o provedor troca ou você dá o seu jeito aí de resolver, ok? E por último, o que nós podemos testar aqui? Podemos testar usuário FTP, né?
pessoal ainda hoje utiliza bastante o FTP. Então aqui no cPanel, vou buscar aqui FTP, na barra de pesquisa FTP. Eu estou um pouco cego, então fico aí com dificuldade de enxergar as informações. Vista cansada não tem jeito. FTP Account. Aqui eu vou criar um usuário FTP que se chama Alex. Vou gerar uma senha e vou guardar ela aqui. Então aqui eu boto a minha senha. O diretório, eu quero que ele tenha acesso ao diretório public HTML, tá? Sem cotas, ilimitado. Crio aqui a conta de FTP. Beleza, tenho aqui o usuário FTP. Bom, para eu conectar com o FTP, eu posso utilizar o FileZilla ou qualquer cliente de conexão. Eu tenho aqui o FileZilla, que é um pouco mais rápido, né? E aí, para eu conectar nesse cara, o que eu posso fazer aqui? Eu posso listar aqui as contas FTP que eu tenho e clicar aqui em configurar cliente de FTP. Ele traz aqui para mim as configurações que eu devo utilizar, ok? Então, o username é todo esse conteúdo. Tem hora que o pessoal confunde e só coloca o nome do usuário que ele configurou no processo de criação. Por exemplo, só Alex. Isso por si só não adianta. Você tem que colocar todo esse conteúdo aqui, o nome do usuário, arroba e o domínio aqui do usuário, tá? O servidor de FTP é esse cara e a porta 21. Então vamos lá. Copio aqui o usuário. Colo aqui em usuário. Deixa eu ver se ele copiou. Copiou. O host é o ftp.odevops.com.br. Copio a senha que eu girei. Colo aqui em senha. Em porta, eu posso deixar 21, como eu também nem poderia deixar. Ele já identifica que é um servidor FTP, né? Então ele automaticamente vai direto para a porta 21. Conexão rápida. Aceito aqui. Tá lá. Olha só, tenho acesso aqui ao meu FTP. Então por aqui eu consigo mover arquivos, alterar arquivos, baixar arquivos, tudo como manda o figurino aí. Bacana? Então o FTP está funcionando aí perfeitamente bem. Alex, o meu usuário tentou conectar com o FTP, não deu muito certo. O que pode ter acontecido? Se ele estiver utilizando a Cloudflare, ele tem que ter esse registro aqui, o FTP, em seguida o domínio, apontado pro IP do servidor, tá? E não pode ter aquela nuvem de proxy habilitado, porque aí ele nunca vai conseguir conectar. Ou ele pode utilizar aqui diretamente o IP do servidor. Então aqui no cPanel nós temos aqui o IP que está associado à conta dele, né? E aí aqui no FTP, em host, ele cola o IP do servidor. Com isso ele consegue também fazer a conexão lá no servidor. Olha só, tá vendo? Não teria problema, tá? Então, pessoal, basicamente a minha conta, a conta cPanel desse usuário, ela tá ativa, tá rodando, tem os serviços básicos aí funcionando, SSL, e-mail, FTP, configuração de site, é o básico do básico do básico do básico, tá? Esse modelo aqui de hospedagem, ele serve para pequenos projetos, principalmente WordPress, né? Sites estáticos. Para algo um pouco mais avançado, algo um pouco mais elaborado, é lógico que a gente tem que fazer bastante customização no servidor, customização no PHP, no servidor web, para que você consiga rodar aplicações dos mais diversos cenários aí, tá? Nunca que você vai conseguir rodar aqui, vamos supor, um Magento da vida, um Moodle, né, um PrestaShop, você vai ter problema. Mas para sites básicos, né, como o WordPress é básico, você consegue rodar esse cara aqui. Show de bola? Então, pessoal, essa penúltima parte aqui da aula, que é testar a criação de uma conta cPanel, ela está concluída com sucesso, tá? Lá no meu canal do YouTube, na guia Comunidades, há 3 semanas eu criei aqui uma enquete, tá? Perguntando aqui para vocês o que vocês desejam aprender para poder configurar em um servidor cPanel
que eu vou ensinar vocês, tá? Então eu defini aqui 3 tipos aqui de tecnologias que a gente não encontra normalmente no YouTube, tá? Configuração do Lightspeed, configuração do Jet Backup ou configuração do Cloud Linux. Para quem não sabe o que é um Lightspeed, ele é um web service extremamente otimizado. Com esse cara aqui você consegue economizar bastante consumo de memória, de CPU, e dá velocidade, dá poder de performance para sites. Grandes empresas como a Hosting da vida aí utilizem muito o Lightspeed, tá? O Jet Backup é uma solução de backup bem profissional. Então com esse cara aqui você consegue suprir todo aquele esquema de backups que por default o WHM não tem. Você pode restaurar contas isoladamente do cliente, pode mandar backups para a nuvem, pode mandar backups para algum outro local, pode restaurar só e-mails, restaurar só arquivos ou só banco de dados, tá? Ou o Cloud Linux, que é uma ferramenta bem interessante também para você gerenciar o usuário, né? Você consegue fazer limitações. O usuário X ele consegue ter só 1 GB de RAM no servidor, ele só consegue utilizar X% de CPU. Isso é para as questões de gestão no dia a dia, tá? Todo provedor que se preze tem aqui o Cloud Linux habilitado no ambiente. Então, eu já vi aqui que alguém já votou, já teve um voto aqui, né? Mas o conteúdo aqui mais votado eu vou estar gravando para vocês e publicando aqui gratuitamente aqui no YouTube. Fora isso, esses assuntos aqui eu só deixo lá no treinamento, tá? Não vai vir aqui pro YouTube não, principalmente nesse nível aí de detalhes, né, de explicações, porque eu não só instalo e empurro o conteúdo, eu tento explicar para vocês, passar a experiência, explicar como funciona, né? Então é isso, eu peço para vocês voltarem aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva aqui no canal, dê um like nessa aula porque vai me ajudar demais, estimula, né, o processo aí de desenvolvimento de conteúdo. E claro, eu fico aí bem contente com a participação de vocês. Então é isso, galera. Um grande abraço aí. Espero vocês aí na próxima aula. E até mais.